Seção 3ª. Das obras e serviços. Artigo 7º. As licitações para execução de obras e para prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, a seguinte sequência: inciso 1º. Projeto básico, inciso 2º. Projeto executivo, inciso 3º. Execução das obras e serviços. Parágrafo 1º. A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, o qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e serviços, desde que também autorizado pela administração. Parágrafo 2º. As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando, inciso 1º, houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório, inciso 2º. Existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários. Inciso 3º. Houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma, inciso 4º. O produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o artigo 165 da Constituição Federal, quando for o caso. Parágrafo 3º. É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para sua execução, qualquer que seja a sua origem, exceto nos casos de empreendimentos executados e explorados sob o regime de concessão, nos termos da legislação específica. Parágrafo 4º. É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às previsões reais do projeto básico ou executivo. Parágrafo 5º. É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório. Parágrafo 6º. A infringência do disposto neste artigo implica a nulidade dos atos ou contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. Parágrafo 7º. Não será ainda computado como o valor da obra ou serviço, para fins de julgamento das propostas de preços, a atualização monetária das obrigações de pagamento, desde a data final de cada período de aferição até do respectivo pagamento, que será calculada pelos mesmos critérios estabelecidos obrigatoriamente no ato convocatório. Parágrafo 8º. Qualquer cidadão poderá requerer à administração pública os quantitativos das obras e preços unitários de determinada obra executada. Parágrafo 9º. O disposto neste artigo aplica-se também, no que couber, aos casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação. Artigo 8º. A execução das obras e dos serviços deve programar-se, sempre, em sua totalidade, previstos seus custos atual e final e considerados os prazos de sua execução. Parágrafo único. É proibido o retardamento imotivado da execução de obra ou serviço, ou de suas parcelas, se existente previsão orçamentária para sua execução total, salvo insuficiência financeira ou comprovado motivo de ordem técnica, justificados em despacho circunstanciado da autoridade a que se refere o artigo 26 desta lei. Artigo 9º. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários, inciso 1º. O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica, inciso 2º. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado, inciso 3º. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Parágrafo 1º. É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere o inciso 2º deste artigo, na licitação de obra ou serviço, ou na execução, como consultor ou técnico,
nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da administração interessada. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua a elaboração de projeto executivo como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela administração. Parágrafo 3º. Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. Parágrafo 4º. O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos membros da comissão de licitação. Artigo 10. As obras e serviços poderão ser executados nas seguintes formas: inciso 1º. Execução direta, inciso 2º. Execução indireta, nos seguintes regimes: alínea A. Empreitada por preço global, alínea B. Empreitada por preço unitário, alínea C. Vetado, alínea D. Tarefa, alínea I. Empreitada integral. Parágrafo único. Vetado. Artigo 11. As obras e serviços destinados aos mesmos fins terão projetos padronizados por tipos, categorias ou classes, exceto quando o projeto padrão não atender às condições peculiares do local ou às exigências específicas do empreendimento. Artigo 12. Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços serão considerados principalmente os seguintes requisitos: inciso 1º. Segurança, inciso 2º. Funcionalidade e adequação ao interesse público, inciso 3º. Economia na execução, conservação e operação, inciso 4º. Possibilidade de emprego de mão de obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local para execução, conservação e operação. Inciso 5º. Facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço, inciso 6º. Adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas, inciso 7º. Impacto ambiental. Seção 4ª. Dos serviços técnicos profissionais especializados. Artigo 13. Para os fins desta lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a, inciso 1º. Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos, inciso 2º. Pareceres, perícias e avaliações em geral, inciso 3º. Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias. Inciso 4º. Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços, inciso 5º. Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, inciso 6º. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, inciso 7º. Restauração de obras de arte e bens de valor histórico. Inciso 8º. Vetado. Parágrafo 1º. Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os contratos para prestação de serviços técnicos profissionais especializados deverão, preferencialmente, ser celebrados mediante a realização de concurso, com estipulação prévia de prêmio ou remuneração. Parágrafo 2º. Aos serviços técnicos previstos neste artigo aplica-se, no que couber, o disposto no artigo 111 desta lei. Parágrafo 3º. A empresa de prestação de serviços técnicos especializados que apresente relação de integrantes de seu corpo técnico em procedimento licitatório ou como elemento de justificação de dispensa ou inexigibilidade de licitação, ficará obrigada a garantir que os referidos integrantes realizem pessoal e diretamente os serviços objeto do contrato. Seção 5ª. Das compras. Artigo 14. Nenhuma compra será feita sem adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. Artigo 15. As compras, sempre que possível, deverão: inciso 1º. Atender ao princípio da padronização, que impõe a compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas.
Inciso 2º. Ser processadas através de sistema de registro de preços. Inciso 3º. Submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado. Inciso 4º. Ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade. Inciso 5º. Balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública. Parágrafo 1º. O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado. Parágrafo 2º. Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da administração, na imprensa oficial. Parágrafo 3º. O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições. Inciso 1º. Seleção feita mediante concorrência. Inciso 2º. Estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados. Inciso 3º. Validade do registro não superior a 1 ano. Parágrafo 4º. A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. Parágrafo 5º. O sistema de controle originado no quadro geral de preços, quando possível, deverá ser informatizado. Parágrafo 6º. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do quadro geral em razão de incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado. Parágrafo 7º. Nas compras deverão ser observadas, ainda. Inciso 1º. A especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca. Inciso 2º. A definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação. Inciso 3º. As condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material. Parágrafo 8º. O recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no artigo 23 desta lei, para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 membros. Artigo 16. Será dada publicidade, mensalmente, em órgão de divulgação oficial ou em quadro de avisos de amplo acesso público, a relação de todas as compras feitas pela administração direta ou indireta, de maneira a clarificar a identificação do bem comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e o valor total da operação, podendo ser aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa e inexigibilidade de licitação. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos de dispensa de licitação previstos no inciso 9º do artigo 24. Seção 6ª. Das alienações. Artigo 17. A alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Inciso 1º. Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada está nos seguintes casos. Alínea A. Dação em pagamento. Alínea B. Doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas F, H, I. Alínea C. Permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso 10 do artigo 24 desta lei. Alínea D. Investidura. Alínea I. Venda a outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo. Alínea F. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos,
destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública. Alínea G. Procedimentos de legitimação de posse de que trata o artigo 29 da Lei nº 6.383, de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da administração pública em cuja competência legal inclua-se tal atribuição. Alínea H. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local com área de até 250 metros quadrados e inseridos no âmbito de programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública. Alínea I. Alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União e do INCRA, onde incidam ocupações até o limite de que trata o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009, para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais. Inciso 2º. Quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada está nos seguintes casos. Alínea A. Doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação. Alínea B. Permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração pública. Alínea C. Venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica. Alínea D. Venda de títulos, na forma da legislação pertinente. Alínea I. Venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da administração pública, em virtude de suas finalidades. Alínea F. Venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da administração pública, sem utilização previsível por quem deles dispõe. Parágrafo 1º. Os imóveis doados com base na linha B do inciso 1º deste artigo, cessadas as razões que justificaram a sua doação, reverterão ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo beneficiário. Parágrafo 2º. A administração também poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóveis, dispensada a licitação, quando o uso destinar-se. Inciso 1º. A outro órgão ou entidade da administração pública, qualquer que seja a localização do imóvel. Inciso 2º. A pessoa natural que, nos termos de lei, regulamento ou ato normativo do órgão competente, haja implementado os requisitos mínimos de cultura, ocupação mansa e pacífica e exploração direta sobre área rural, observado o limite de que trata o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009. Parágrafo 2º-A. As hipóteses do inciso 2º do parágrafo 2º ficam dispensadas de autorização legislativa, porém submetem-se aos seguintes condicionamentos. Inciso 1º. Aplicação exclusivamente às áreas em que detenção por particular seja comprovadamente anterior a 1º de dezembro de 2004. Inciso 2º. Submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime legal e administrativo da destinação e da regularização fundiária de terras públicas. Inciso 3º. Vedação de concessões para hipóteses de exploração não contempladas na lei agrária, nas leis de destinação de terras públicas, ou nas normas legais ou administrativas de zoneamento ecológico-econômico, Inciso 4º. Previsão de rescisão automática da concessão, dispensada a notificação, em caso de declaração de utilidade, ou necessidade pública ou interesse social. Parágrafo 2º-B. A hipótese do inciso 2º do parágrafo 2º deste artigo. Inciso 1º. Só se aplica a imóvel situado em zona rural, não sujeito a vedação, impedimento ou inconveniente à sua exploração mediante atividades agropecuárias. Inciso 2º. Fica limitada a áreas de até 15 módulos fiscais, desde que não exceda 1.500 hectares, vedada a dispensa de licitação para áreas superiores a esse limite.
Inciso 3º. Pode ser cumulada com o quantitativo de área decorrente da figura prevista na linha G do inciso 1º do caput deste artigo, até o limite previsto no inciso 2º deste parágrafo. Parágrafo 3º. Entende-se por investidura, para os fins desta lei. Inciso 1º. A alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área remanescente ou resultante de obra pública, área esta que se tornar inaproveitável isoladamente, por preço nunca inferior ao da avaliação e desde que esse não ultrapasse 50% do valor constante da linha do inciso 2º do artigo 23 desta lei. Inciso 2º. A alienação, aos legítimos possuidores diretos ou, na falta destes, ao poder público, de imóveis para fins residenciais construídos em núcleos urbanos anexos a usinas hidrelétricas, desde que considerados dispensáveis na fase de operação dessas unidades e não integrem a categoria de bens reversíveis ao final da concessão. Parágrafo 4º. A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo anterior, caso o donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento, a cláusula de reversão e demais obrigações serão garantidas por hipoteca em segundo grau em favor do doador. Parágrafo 6º. Para venda de bens móveis avaliados, isolada ou globalmente, em quantia não superior ao limite previsto no artigo 23, inciso 2º, a linha B desta lei, a administração poderá permitir o leilão. Artigo 18. Na concorrência para venda de bens imóveis, a fase de habilitação limitar-se-á à comprovação do recolhimento de quantia correspondente a 5% da avaliação. Artigo 19. Os bens imóveis da administração pública, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente, observadas as seguintes regras. Inciso 1º. Avaliação dos bens alienáveis. Inciso 2º. Comprovação da necessidade ou utilidade da alienação. Inciso 3º. Adoção do procedimento licitatório, sob a modalidade de concorrência ou leilão,